Começar a trabalhar com consultorias financeiras sem precisar abrir mão do trabalho atual. Tema hiper relevante, e é hiper relevante porque ele representa para nós aqui da Tech Finance o que acontece com a maioria das pessoas que inicia o trabalho com consultorias financeiras, né? Então, é óbvio que uma parte menor das pessoas, elas conseguem abandonar a primeira fonte de renda e de imediato já trabalhar com consultorias, mas na vida real, o que acontece na prática é que a pessoa ela tem sua primeira fonte de renda e ela passa a se dedicar no contraturno, nos finais de semana, o trabalho com consultorias. Então, eu vou trazer aqui um pouco do que é o nosso olhar prático, a partir do acompanhamento de muitos dos consultores que hoje estão na Tech Finance e em programas de acompanhamento nossos, sobre o que é que funciona e como é que você, que está me assistindo, se estiver enfrentando esta etapa do processo, Diogo, estou começando a avaliar se eu realmente vou dar esse passo, e aí isso envolve trabalhar part-time, como a gente chama. Eu não tenho dúvida de que o vídeo vai ser super útil para você, né? E antes mesmo de iniciar aqui o tema, quase que como um voto de confiança, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, para que você deixe aqui o seu like, para que você ative as notificações, porque isso garante que você não perde nenhum conteúdo, já que isso aqui é importante para você. Então vamos lá, eu separei 4 aspectos que eu considero importantes para quem quer iniciar este movimento, que é o de trabalhar com consultorias financeiras sem precisar abrir mão da principal fonte de renda. Então, o primeiro aspecto, que é, na minha avaliação, talvez o mais importante, que é bem óbvio, mas que muitas pessoas se perdem nesse primeiro ponto, é o de você separar um tempo específico para se dedicar a este projeto. E aí, por que isso aqui é importante? O que é muito comum? Depois desse vídeo, certamente o teu nível de empolgação para poder começar a trabalhar com consultorias ele é muito alto. E aí você, nos próximos dias, tem um grau, uma energia dedicada para isso, que ela também é proporcional a essa empolgação inicial. Mas passou uma semana, 2, 3, 4... esse nível de empolgação ele cai porque a vida real se impõe, né? E aí você tem imprevistos, tem dias que você vai estar mais animado, dias que você vai estar menos animado. De maneira que a minha recomendação é que você pegue a tua agenda agora. Você pode até pausar o vídeo se você quiser. Você vai pausar o vídeo, vai pegar a tua agenda e você vai selecionar dentro dos horários que você possui 2 horas por dia para dedicar a este novo projeto de consultoria. Essas 2 horas podem acontecer antes do expediente, depois do expediente, no intervalo de almoço. Você pode reservar uma parte do final de semana. O importante é que esses horários eles estejam em blocos fixos da tua agenda do dia a dia. Tem um cara que particularmente eu gosto muito, o nome dele é Alex Hormozi, e na defesa que ele faz para pessoas que querem construir uma renda adicional, a principal fonte de renda delas hoje, que é a seguinte, ele diz assim, mais importante do que o que você faz entre as 9 e as 19, que é o teu horário padrão de expediente, né? Para a maioria das pessoas pelo menos é o que acontece entre as 19 e as 9. Né? Porque é nesse horário aqui que você constrói essa fonte de renda adicional. Então, a provocação aqui é para que isso se torne algo dentro da tua agenda, porque se isso acontece na prática, você tem um compromisso. Assim como você precisa escovar os dentes todos os dias, assim como você para poder almoçar, você vai ter 2 horas dedicadas para aplicar o teu negócio de consultoria. E aí, pela nossa experiência, né, se você consegue reservar essas 2 horas por dia, é muito provável que entre 20 e 40 dias você já tenha o seu primeiro cliente pagante de consultoria se você segue esse passo a passo. O segundo passo é o que a gente chama aqui de estudo e preparação. Então, eu separei uma parte do meu tempo. Então agora eu tenho uma parte do tempo que eu dedico para esse novo negócio de consultorias. E o estudo e preparação a gente divide ele em 2 pilares, né? Um pilar que é o pilar técnico. Então eu preciso aprofundar o meu conhecimento sobre finanças. Aqui a gente olha para planejamento financeiro, para investimentos, para seguro, para crédito, para aquilo que é importante para você e onde você deseja se aprofundar. E nesse pilar de preparação, você precisa também olhar para o modelo de negócio, que envolve estrutura comercial, como é que eu vou precificar minha consultoria, como é que eu vou entregar a consultoria. E aí, por que a gente entende que ambos precisam avançar em paralelo? Porque, na prática, se você só estuda a parte técnica,
as chances de que você continue sendo um grande entusiasta do mercado financeiro, mas não um consultor, é muito grande. E o mais curioso é que isso também se aplica para profissionais do mercado financeiro. Você às vezes tem um gerente de banco, um assessor de investimentos, que é um cara que entende muito do produto, mas não necessariamente entende do planejamento, né? E quando você vai cuidar da vida financeira do cliente, olhar para ela de ponta a ponta, você entende que o conhecimento técnico do produto não necessariamente vai representar uma entrega técnica para o cliente que seja o que de fato é melhor para ele. E do outro lado, né, se você, como alguém que deseja construir um negócio de consultoria, só foca no modelo, você corre o risco de prometer o que você não vai entregar. Você tem uma consultoria mirabolante que resolve todos os problemas do cliente, mas se você não domina, não tem um mínimo respaldo técnico para poder entregar aquilo, isso pode tornar um negócio inviável. Se eu vou, por exemplo, dentro do meu modelo de negócio de consultoria, vender a consultoria para poder entregá-la com uma reunião por mês, com todos os clientes e, vou montar aqui uma mandala da história do cara, isso pode ser muito legal, mas isso pode fazer com que você não tenha escala no negócio de consultoria na partida. E aí isso passa a tornar essa fonte adicional de receita algo muito irrelevante. E se é irrelevante, você corre o risco de não dedicar tanta atenção e energia para isso como merece. E aí até para não ficar só no exemplo mais teórico, eu vou trazer um pouco de como é que na Tech Finance, né, como é que a gente reflete isso, por exemplo, na formação do consultor. Como é que a gente equilibra o olhar para a parte técnica com a construção do modelo de negócio, tá? Então, eu vou mostrar como é que isso aqui se aplica na prática. Então, olha só, aqui é a tela inicial da Tech Finance. Então, a gente tem os softwares que o consultor pode utilizar para poder atender e servir o cliente. E, na parte educacional, nós temos a formação do Wealth Planner, a formação do consultor financeiro, que a gente chama aqui do Wealth Planner na Tech Finance. Então, olha que interessante. Lembra que eu falei, né? Então, poxa, de um lado eu tenho o olhar para estruturar e aprofundar o meu conhecimento técnico, do outro, o meu conhecimento e a estruturação do meu modelo de negócios. Os módulos da formação que refletem o modelo de negócio do consultor estão aqui. Poxa, como é que eu me posiciono como Wealth Planner? Como é que eu devo organizar o meu horário? Isso aqui é tudo estrutura de negócio. O método comercial, como é que eu vendo consultorias financeiras, onde é que estão os meus primeiros clientes de consultoria, como é que eu capto esses primeiros clientes. E aqui, uma vez que eu entendo como é que eu capturo os meus primeiros clientes de consultoria, para poder formar a primeira carteira, eu preciso estar tecnicamente respaldado para entregar a consultoria. E aí vem o aprofundamento técnico. Planejamento e orçamento, investimentos, seguro, previdência, decisões imobiliárias, finanças comportamentais e o roteiro de execução para que a pessoa possa entregar um projeto de consultoria. Então, o que acontece antes da consultoria, durante a consultoria, depois da primeira reunião, quando eu vou para a segunda reunião, o que eu preciso ter de antemão? Como é que eu executo a segunda reunião de consultoria? E assim por diante. Entramos então na terceira etapa, que é a etapa de validação. E como é que eu valido? Poxa, eu tenho um aprofundamento técnico um pouco maior, agora eu tenho o meu modelo de negócio montados e eu preciso validar que esse negócio ele para de pé. O que faz com que eu valide a minha proposta de valor para as pessoas que potencialmente podem me contratar é entender se elas pagariam pelo meu serviço, né? Essa é a pergunta que você precisa responder. E aí, qual é a forma mais fácil de você fazer isso, a mais rápida de você fazer isso? É apresentar este modelo de consultoria para 5 pessoas próximas. Você vai eleger 5 amigos, 5 pessoas da família, para que você possa realizar uma microconsultoria gratuita para cada uma delas. E aí, poxa, no final, o que você vai pedir é um feedback dessas pessoas sobre como é a tua condução, sobre o que ela achou, do que você pretende oferecer. O grande exercício aqui além de receber o feedback, é você observar como é que essas pessoas reagem. Então, um dos termômetros legais é perceber se elas demonstram interesse, se elas perguntam, por exemplo, quanto custa para contratar o serviço, ou até se elas conseguem pensar em outras pessoas que de repente poderiam te contratar. Isso aqui é um forte indicativo de aderência a esse modelo, né? Isso acontece, estou na reunião com uma pessoa da família. Talvez aquela consultoria nem seja para ela, talvez ela nem veja tanto valor por qualquer razão que seja. Mas se durante a reunião ela lembrou de um colega de trabalho, de uma outra pessoa da família, de uma pessoa que ela conhece, isso aqui é um baita indicativo que você está no caminho certo. No fim do dia, o objetivo é tratar essas interações como um grande laboratório da vida real, porque isso aqui vai te ajudar
a, além de validar o modelo, identificar ajustes na forma de precificar, na forma de cobrar pelos serviços e, inclusive, em como você estrutura a entrega da consultoria. O quarto e último passo envolve, após a validação, o de você ter um mini plano para poder cumprir. E na nossa avaliação, esse mini plano, ele precisa respeitar uma estrutura mínima de rotina. Então, a gente vai pegar as 2 horas diárias que você separou para poder dedicar para o negócio de consultorias e a gente separa ela em 3 frentes. Uma primeira frente que é a frente comercial. Então, poxa, a partir de agora que eu tenho o modelo validado, meu dever de casa é prospectar e vender. Vou fazer contato com pessoas, vou oferecer o meu serviço, vou mostrar para elas o que eu faço, como eu faço e vou fazer propostas de trabalho para que eu possa vender a primeira consultoria. A outra frente na qual você vai dividir essas 2 horas é em atendimento, que envolve executar as consultorias que você fechar. E a terceira frente é o de você continuar se atualizando, continuar estudando para que você possa melhorar tecnicamente. No começo, a distribuição dessas 3 frentes ela precisa ter um peso maior para o comercial. Porque no fim do dia, o que faz com que você tenha um negócio de consultoria, né, que te produz uma renda adicional, é que você tenha clientes pagantes. Na medida em que você tem pessoas que pagam pelo teu serviço, isso inclusive serve como motivação, como combustível, para que você continue dedicando tempo e energia para isso. O que deve acontecer, inclusive, à medida que o tempo passa, é que você vai dedicando menos tempo para prospecção e para vender consultorias, porque você começa a ter uma carteira de clientes. E como naturalmente você tem horas limitadas, você precisa garantir que aquilo que você prometeu na hora que você vendeu, você vai conseguir entregar. Então, recomendo inclusive que você faça dos primeiros clientes parte desse laboratório, né? Poxa, de entender o que é que funciona nos atendimentos, o que é que não funciona e também a própria manutenção técnica do trabalho que você executa. O que é importante colocar, né? À medida que você vai construindo a tua primeira carteira, você vai percebendo que cada cliente ele é único. E o pilar, né, a terceira frente de atuação nessa etapa do mini plano envolve justamente buscar atualização constante. Isso vai exigir que você continue aprendendo, né? Porque, mais uma vez, o cliente, por mais que ele chegue contratando o teu modelo de entrega de consultoria, alguns vão precisar, por exemplo, de um olhar mais apurado para orçamento, outros para investimentos. Tem clientes que vão querer te contratar porque eles querem, por exemplo, regular melhor a relação deles, né, com o cartão de crédito, com milhas aéreas, para poder pontuar mais. E isso, inclusive, é uma das coisas que eu recomendo que você faça. Mesmo que você não entenda profundamente de um tema específico, vende a consultoria, né, e utiliza disso como um excelente motivo para que você possa aprofundar o teu conhecimento técnico sobre o tema, para poder entregar isso em consultoria. Então, esse equilíbrio aqui nessas 3 frentes ele é bem importante. Chegando ao final desse vídeo, eu espero que você compreenda que dá sim para começar a trabalhar com consultorias financeiras sem precisar largar o emprego atual, né, desde que você encare isso de frente e coloque, né, isso como parte da tua rotina, né, 2 horas por dia dedicado para isso. Eu garanto que você, entre 20 e 40 dias, né, com o direcionamento certo, vai conseguir tirar esse negócio de consultoria do papel. Inclusive, eu vou até deixar em algum lugar do vídeo aqui um link para que você possa acessar um outro vídeo em que eu também dou orientações bem diretas e objetivas sobre qual é o passo a passo que você segue para poder ter o teu primeiro cliente pagante em 30 dias. Então aqui é um olhar mais comercial e eu acho que vai ser bem útil para você também, já que você chegou aqui até o final desse vídeo. Mensagem final, né, e aqui é um convite. Se você quiser entender como é que funciona a Tech Finance por dentro, né, não só a parte da formação que eu te mostrei aqui nessa aula de hoje, mas quais são os softwares que os consultores financeiros utilizam, como é que o consultor da Tech Finance faz para poder vender consultorias, para entregar consultorias, quais os roteiros que ele usa, o meu convite é para que você possa ir na descrição desse vídeo e clicar num link que estará lá para que você possa agendar uma reunião de demonstração da Tech Finance. Eu não tenho dúvidas de que isso vai representar o caminho mais curto que você pode percorrer para poder começar a trabalhar com consultorias o quanto antes. Beleza? Então, mensagem está dada. Até o próximo vídeo aqui no canal da Tech Finance. Eu espero ver você em breve.